Bom dia. Vamos à aula de língua portuguesa dessa segunda-feira. Essa atividade é a continuação da língua portuguesa que vocês fizeram a semana passada e são atividades que nós já tínhamos feito dentro da sala de aula. Outra atividade, mesmo conteúdo. Então, vocês podem dar uma adiantada sozinhos, né? E só pedir ajuda dos pais naquilo que realmente não entenderem. Então, vamos lá. Desafio. Agora resolva as charadas. Dica: a letra inicial das palavras que respondem às charadas começa com G ou com J. Está dentro do ovo e não é a clara. Um alimento verdinho e amargo. Homem muito grande. Grande cobra não venenosa. Animal com pescoço enorme. Sinônimo de pessoa. Escreva no quadro as palavras da atividade 3. Tá? Escreva no quadro as palavras da atividade 3, separando-as em dois grupos. Tá? Então, aqueles nomes que você achou lá na charada, você vai colocar os que escrevem com G aqui e os que escrevem com J aqui. Se alguém pedisse a você que escrevesse uma dessas palavras sem dizer com que letra é escrita, você teria dificuldade? Sim, tá? A gente tem dificuldade porque essas são letras diferentes, porém com o mesmo som, né? Então, essa é a grande dificuldade. Em qual dos dois grupos existem mais palavras? Aí você vai ver de acordo ali com a tabela que você fez. Quando você tiver dúvida sobre a grafia de uma palavra, tente lembrar de outra com sentido semelhante. Isto é, que seja da mesma família. Por exemplo, eu não sei como escrever gemido, mas eu sei como escreve geme. Se ela vem dessa palavra, vai ser igual. Por exemplo, ó, gelo, geladeira, geleira, gelinho, gelado. Projeto, projetista, projetor, tá bom? Observe agora como são a escrita as palavras da família a seguir. Aqui fugiu a regra. Preste atenção, ó. Viagem, viajar e viajante. As palavras viajar e viajante poderiam ser escritas com G, como em viagem? Poderiam. E aí, o que você acha? Ó, se eu escrever viajar com G, vai ficar viagar, viagante, tá? Então, não pode, porque o som muda. O som do G na frente do A, ele muda. Ele só é igual J com E e com I. G e G. Se você colocar A, fica H, não fica já, tá bom? Então, as palavras viajar e viajante poderiam ser escritas com G, como em viagem? Não, porque na frente do A, o som muda. Agora escreva palavras da família relógio. O que você observou na grafia dessas palavras? Tudo, gente, referente ao som e à letra. Se mudou, se não mudou, tá bom? Palavras que não podemos mais errar. Com lápis colorido, escreva no quadro as palavras que não vamos mais errar, conforme o combinado. Pegue as palavras que nós já estudamos, com G e com J, e escreva nesse quadro, tá bom? Palavras que você já sabe que são escritas assim e que você não vai errar mais. Estudando gramática. Também já estudamos substantivo comum e substantivo próprio. Ó, substantivo próprio são aqueles que são nomes de lugares, né?
que a gente escreve com letra maiúscula, de estados, de cidades, de pessoas. E o substantivo comum é aquele que a gente escreve com letra minúscula, que ele representa todo e qualquer, né? Que nem eu falei para vocês. Se eu falar cachorro, é substantivo comum, pode ser qualquer cachorro. Se eu falar Benny, é o meu cachorro. É um substantivo próprio, porque eu falei o nome dele, tá bom? Observe a lista e depois responda as questões. A pessoa que escreveu o texto espera comprar os itens da lista, ensinar receitas com os itens listado. Lista de feira: tomate, agrião, abobrinha, laranja, abacaxi, alho, alface, cenoura, maçã e banana. O que você acha? Isso é uma lista de compra ou é uma receita? O que significa lista? O que significa o termo lista, gente? Quando a gente lista alguma coisa, a gente faz uma série de palavras ou uma série de atividades, uma embaixo da outra, né? Isso é uma lista. Por exemplo, a lista de chamada, lista de compras, lista de afazeres. Observe as imagens e circule aquelas cujo nome correspondente está na lista. Então, você só vai circular os itens que está na lista lá em cima. As palavras da lista correspondem ao lugar onde se encontram as frutas e verduras e legumes, ao nome das verduras ou legumes, as características. Características é assim, por exemplo, limão, verde, arredondado, azedo, tá? Ali tem características ou só tem o nome? Agora veja as ilustrações e use a criatividade. Como eles devem ser chamados? Invente uma palavra correspondente. Ó, metade mamão, metade abacate. Abacamão, mãocabá. Inventa aí o nome dessa fruta. Ó, limão com maracujá. Limonjá. Maralimão. Não sei. Inventa aí, essa atividade é legal, hein? Eu achei ela bem bacana. Na questão anterior, você criou uma palavra para nomear novas frutas, dar uma característica à fruta ou contar o número de frutas. É só você voltar aqui, ó. Como elas devem ser chamadas, né? A maneira como eu sou chamada é o meu nome, né? Então aqui você já consegue responder aqui. Você parou para pensar que tudo tem um nome? Sim, né? São substantivos. Tudo aquilo que dá nome às coisas são substantivos. Caneta, celular, porta-retrato, luminária, estojo, enfim. Cadeira, professor, colega, lápis, borracha, caneta, computador. Todas essas palavras são substantivos comuns, tá? Com o professor e os colegas, reúnem uma mesa. 2 lápis, 3 borrachas, 3 canetas. Você pode fazer mentalmente. Agora responda aos itens. Os lápis são iguais? E as borrachas? E as canetas? E aí, são iguais? Não são iguais? São, né? Os lápis são iguais? Ou não? Podem ser ou não ser, né? Nem todos são iguais. Às vezes a marca é diferente, às vezes um tá maior, outro menor. Uma borracha pode ser colorida, outra não. No espaço, desenhe uma caneta. Mostre seu desenho a um colega. Observe o que há. Observem que há canetas desenhadas com características diferentes, mas com algo em comum, que faz com que sejam reconhecidas como caneta.
Tendo em vista isso, marque um X na alternativa correta. Então, por exemplo, você não precisa pegar do seu colega. Pega duas canetas do seu estojo e desenha. Você vai observar que elas têm coisas em comum e diferentes, tá? As coisas em comum é o que transforma aquele objeto numa caneta. E as coisas que diferenciam são porque você pega uma de um modelo, outra de outro. Por exemplo, vou dar um exemplo de dois carros. Pega dois carros de duas marcas diferentes. O que eles têm em comum? Ambos são carros, vão ter pneu, vão ter porta, vão ter. Enfim. E o que diferencia? Pode ser a cor, um pode ser maior, outro pode ser menor, um pode ser mais alto, outro mais baixo. Entendeu? Os desenhos são diferentes e representam objetos diferentes. Quando você pega dois carros e duas canetas, eles são diferentes e são objetos diferentes. Ou os desenhos, apesar de diferentes, representam uma caneta. Os desenhos apresentam nomes diferentes de objetos porque são diferentes. Então, presta atenção aí. Isso aí você vai precisar de leitura. É fácil, mas precisa ler, tá? Agora, tendo em vista os objetos reunidos na mesa, complete as lacunas e identifique o que eles são. Por exemplo, essa atividade aqui era se você tivesse pego os lápis dos seus amigos, tá? Quem tem irmão pode fazer com os lápis do irmão, ou um lápis da mãe, ou uma caneta do pai, uma caneta da mãe, uma caneta sua, uma caneta do irmão, tá? Era aquela que era para fazer com seus amiguinhos. O lápis 1 é de, o lápis 2 é de quem, a borracha 1 é de quem, a borracha 2 é de quem. Se você tiver irmãos, ou alguém na sua casa com quem você pegou a borracha, o lápis na outra atividade, dá para você fazer. Se você não tiver, pula, tá? Na questão anterior, vocês usaram nomes iguais para os colegas diferentes? Sim, por exemplo, ó, é que aqui a gente não está na sala, mas eu vou explicar. Na sala nós temos várias crianças com o mesmo nome, não temos? Mas são nomes iguais para pessoas diferentes. A gente tem vários Felipes. São nomes iguais, mas são para Felipes diferentes. Ok? Leia. Caneta. Substantivo. O substantivo designa vários objetos de uma mesma categoria. Caneta do Pedro Alvim. O substantivo designa uma pessoa específica. Gente, tudo isso daí era só para diferenciar caneta, substantivo comum, de nome, substantivo próprio, tá? Agora leia a lista de chamada. Ana Carolina Gamarano Moreira. Bárbara Mafra Neves. Você vai ler a lista de chamada. Cada nome de uma lista de chamada refere-se a várias pessoas que têm o mesmo nome. Então, por exemplo, se tem João, eu leio João uma vez só e todos os Joãos respondem. Uma pessoa específica que estuda naquela turma. Que elemento do texto ajudam a especificar que a pessoa se refere ao nome na lista de chamada? Lembra quando eu falo assim? Gente, quem tem nome igual, coloca também o... Por exemplo, se tem duas Silmara, o que vai diferenciar? Eu sou Silmara Heloísa Fernandes. Faz de conta que tem uma Silmara Alcântara. O que eu vou usar para diferenciar as duas pessoas? Os nomes de pessoas fazem referência específica, por isso são chamados nomes próprios, tá bom? Vamos até aqui. A única que vocês podem ter um pouquinho de dificuldade é essa daqui, tá?
Você pode fazer ela com membros da sua família. Bom, se você tiver pessoas que têm, todo mundo aí tem um estojo, pegue esses itens de estojos de membros da sua família e faça essa atividade. Pro, não tenho irmão, não tem ninguém para fazer isso, estou aqui sozinho, não estou na sala de aula. Não faça, tá bom? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Pessoal, eu quero que vocês sentem bonitinho para fazer as atividades, com postura, não é para ficar sentado largado, tá? A postura propicia uma aprendizagem melhor, ó. Sentado aqui retinho, prestando atenção, não é para ficar com televisão ligada enquanto está fazendo as atividades, nem outra coisa que te dê distração. Isso aqui são atividades fáceis que vocês conseguem ler e fazer sozinhos. Se tivesse na sala de aula, era assim que seria feito. Vocês só viriam até mim ou me chamariam para ir até vocês para tirar as dúvidas. A leitura tem que ser feita por vocês, tá bom? Beijo grande, as atividades de hoje são fáceis. Até a próxima aula. Estou curiosa para saber o nome que vocês vão dar para as frutas, tá? Até!